Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta quarta-feira de bênção, de vitória que Jesus nos concede, queria deixar uma reflexão para abençoar a tua vida nessa manhã, no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo de número 49 e o versículo de número 22. Está escrito assim, verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, atiraram contra ele e o utilizaram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e os seus braços são feitos ativo pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, Jacó, antes de morrer, chamou todos os seus filhos e abençoou um por um, e cada um teve a sua parte na bênção. Vale lembrar que a Bíblia diz, Provérbio 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Jacó foi um homem que teve vasta experiência com Deus, e uma das experiências que marcou a sua vida, a sua história, foi no Val de Jaboque, onde ele lutou com o anjo e prevaleceu, e ali Deus mudou o nome dele para Israel. De todos os seus filhos que Jacó abençoou, quando ele vai abençoar José foi aquele filho diferenciado. José foi aquele filho que teve uma túnica de várias cores. José foi aquele filho que foi invejado. José foi aquele filho que foi hostilizado. José foi aquele filho que foi maltratado pelos irmãos, foi rejeitado pelos irmãos. Mas por Deus não. Deus a todo momento monitorava os passos de José. José passou por dificuldade, por momentos perigosos, mas Deus era com ele. Lembra que o profeta Isaías profetizou, capítulo 49, versículo de número 15, porventura pode uma mãe esquecer do seu filho, ainda que se compadeça, ainda que amamente, ainda que cuida? E o Sião disse, não, Senhor. E o Senhor disse, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Deus está lembrado de ti, seja a situação que você está vivenciando hoje. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua história. Ele está cuidando nos mínimos detalhes. É exato e evidente que provações nós vamos passar, tribulações nós vamos passar. Paulo disse em Romanos o seguinte, capítulo 5, que justificado pela fé, temos paz com Deus. A tribulação produz a paciência, paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, quando Jacó abençoa o seu filho José, ele vai dizer que José é um ramo frutífero. Aqui eu finalizo. José é um ramo frutífero. Você também pode ser um ramo frutífero. Você pode ser uma ramificação de uma extensão de uma obra que Deus colocou na sua vida. O que significa ser um ramo frutífero? Significa ser uma pessoa que aonde coloca a mão prospera, aonde chega as coisas mudam,
Aonde você aparece, o ambiente se torna favorável. Você pode produzir muito mais. Foi o próprio Cristo que disse lá em João, no capítulo de número 15, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: ser um ramo frutífero é ser abençoado, é ser ajudado, é ser perseguido, é muitas vezes ser maltratado, muitas vezes ser caluniado, muitas das vezes ser rejeitado, muitas das vezes ser esquecido pelos homens, mas nunca esquecido por Deus. O próprio Jeremias profetizou diante do povo de Israel, dizendo: lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguia no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era a santidade do Senhor. Seja um ramo frutífero em nome de Jesus. Amém.